família aqui. Uns 10 anos atrás, eu entrei num embate contra o Senhor, porque meu desejo era ir para o campo missionário, meu desejo era fazer a vontade de Deus, mas eu tinha um freio de mão. Minha esposa era o meu freio de mão. E muitas vezes a gente conversava e falava assim: amor, eu largo tudo, eu vou para uma cidade, a gente aluga uma casa, a gente começa a igreja na nossa casa, vamos lá, vamos fazer isso. Ela falava: não, nós temos um filho, até era recém-nascido, era pequeno, não tem como, nós vamos passar fome, a gente vai passar necessidade, como é que vai ser? E eu fiquei naquela crise por um bom tempo. E uma das semanas que eu estava em Florianópolis estudando, ela foi junto comigo e nós começamos a orar, e eu coloquei essa canção ao fundo da nossa oração. Naquele momento a Simone falou: sim, nós vamos. E juntos nós assumimos o compromisso de ir ao campo missionário, pregar a palavra do Senhor. Muitas vezes nós ouvimos a vontade de Deus, nós sabemos qual é a vontade de Deus, mas Ele diz: deixa para depois, agora não é a hora, deixa para depois, porque se a gente for agora, talvez ele tenha problema, tenha dificuldades. Naquele dia nós conversamos e Deus falou muito aos nossos corações, e nós assumimos a nossa responsabilidade de ir ao campo missionário, para fazer a vontade do Senhor, plantar a igreja e pregar o Evangelho. E hoje eu quero trazer a vocês essa consciência de que nós temos um dever, de que nós temos uma obrigação como crentes em Cristo Jesus de pregar a palavra do Senhor. Nós temos um slogan na igreja, né? Uma frase que determina, que fala o que é a nossa igreja. E a frase da nossa igreja é: a Igreja Batista Boas Novas, uma igreja viva para a glória de um Deus vivo. O que é ser uma igreja viva para a glória de um Deus vivo? Por que nós devemos ser uma igreja viva para a glória de um Deus vivo? Nós vivemos num mundo, numa cidade, um mundo totalmente oprimido, sofredor, idólatra, miserável, onde milhares de pessoas estão morrendo sem conhecer a Jesus e indo para o inferno. Nós moramos nesse contexto. Nós moramos aqui numa cidade, em Hortolândia, onde a criminalidade, onde a fome, onde há uma idolatria muito grande, e muitas vezes nós olhamos tudo isso e ficamos alheios a tudo isso. E a pergunta que eu quero fazer diante disso é: qual é o nosso papel como cristão? Qual é o meu papel como Igreja Batista Boas Novas? Qual é o seu papel como crentes em Cristo Jesus? Qual é o nosso papel? E eu defini da seguinte maneira: que nós somos salvos para viver para a glória de Deus, mas nós somos salvos para socorrer as pessoas nas suas crises e nas suas angústias. Foi para isso que Deus nos salvou. Foi para isso que Deus nos chamou. Deus chamou você para você fazer a diferença, para que você seja a luz da terra e o sal da terra e a luz do mundo. Foi para isso que Deus nos chamou. Abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 7, versículo 9. 2 Reis, capítulo 7, versículo 9, lá no Antigo Testamento. Oi, tudo bem? 2 Reis 7, verso 9. Olha que lindo esse texto, irmãos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: então disseram uns aos outros: não estamos fazendo o que é certo. Este dia é o dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos agora e anunciemos no palácio do rei. Só o verso 10, primeira parte. Foram e gritaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram. Vamos orar? Muito obrigado, Santo Deus, porque nós temos o privilégio de ter a Tua palavra.
Mas eu quero pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, para entendermos a sua vontade para a nossa igreja. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dar o contexto desse texto que eu li para vocês. Samaria, que era a capital do reino do norte, e era governado por Acabe, que era o rei, de Israel nessa época, e ela havia sido sitiada, havia sido cercada pelos sírios. Ben-Hadad, o rei da Síria, e Acabe, o rei de Samaria, o rei de Israel, eles sempre viviam em atrito, sempre brigando, até que um dia Ben-Hadad resolveu cercar a Samaria com todo o seu exército. E aí agora eles começaram a ter algumas dificuldades, começaram a passar fome, começaram a ficar com muitos problemas de saúde, porque eles não podiam sair da cidade, pois a cidade estava cercada, e se eles saíssem eles iriam morrer. E aí começaram a passar necessidade, a ponto de uma cabeça de jumento, olha só, olha o que o texto fala, uma cabeça de jumento custar 80 ciclos de prata, ou seja, quase 1 quilo, 900 gramas de prata custava uma cabeça de jumento. Um copinho de esterco de pombo custava 57 gramas de prata, ou seja, era o que eles tinham para comer. Esterco de pombo e cabeça de jumento. Eles estavam sobrevivendo com aquilo, passando a maior fome do mundo. Aí 2 mulheres tiveram a seguinte ideia: eu tenho filho, você tem um filho, vamos fazer o seguinte, hoje eu mato meu filho e nós comemos, amanhã você mata o seu e nós comemos. E isso aconteceu. A mãe pega aquele filho, mata, cozinha e come junto com a outra mulher. Só que no outro dia, quando aquela outra mãe foi recorrer, agora vamos comer, vamos cozinhar o seu filho, aquela mãe escondeu o filho e não quis saber, não vou dar meu filho. E aquela mãe que havia cozinhado o seu filho no dia anterior entrou em desespero. Imagine você, meu filho, numa situação dessa. Entrou no desespero e começou a gritar, começou a clamar, e nisso Acabe estava passando pelo muro de Samaria e ouviu os gritos dessa mãe. E aí ele chega para aquela mulher e ela fala assim: por favor, me socorre porque eu estou aflita. E Acabe olha para ela e fala assim: se Deus não me socorreu, quem sou eu para me livrar dessa angústia? Mas se hoje eu não tiver a cabeça de Eliseu na minha mão, eu não sossego. Porque quem agilizou tudo isso havia sido Eliseu. Eliseu levou os sírios até lá. Então eles queriam a cabeça do profeta, ou seja, isso ali na verdade era algo que Deus queria ensinar para aquele povo. Acabe era um rei totalmente errado, um homem que fazia muitas coisas erradas. Para os irmãos terem uma ideia, ele montou uma idolatria a Baal muito grande. Mesmo eles sendo judeus, cultuavam um Deus Todo-Poderoso, mas Acabe adorava a Baal e estava levando o povo a uma idolatria. E com isso, o que acontece? O profeta então agora quer a destruição desse rei, quer que ele seja realmente extirpado da face da terra, através do julgamento de Deus. E os sírios então cercam Samaria, e eles ficam lá dentro, agora passando fome. Só que aí o que acontece? O profeta Eliseu volta e fala assim: amanhã, a esta hora, falou para o general, a esta hora haverá fartura na terra novamente em Samaria. 1 quilo de farinha será um ciclo estará quase que 10 gramas de prata, ou seja, abaixou lá embaixo o valor da comida. E aí aquele general falou assim: duvido, só se Deus abrir a janela do céu, porque eles estavam com tanta dificuldade, com tanta luta, que nem ele acreditou naquilo que Deus poderia fazer. E aí então Eliseu olha para ele e falou assim: você está duvidando, você vai ver o que vai acontecer, mas você não vai comer. Depois do final da história ele morre pisoteado, porque as pessoas foram querer comer rápido o negócio lá, e ele acabou morrendo pisoteado sem comer nada, porque ele duvidou da vontade de Deus. Mas aí o que acontece? Ele prediz isso, que haveria fartura na terra. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto não é Eliseu, não é Acabe, não é Ben-Hadad. O que mais me chama a atenção nesse texto são 4 leprosos que moram do lado de fora do muro de Samaria.
O texto seguinte, a continuação desse texto, do capítulo 7, ele fala assim que esses 4 homens haviam sido colocados do lado de fora da cidade, porque eles tinham lepra, e os irmãos sabem que as pessoas que tinham lepra naquela época, eles eram totalmente isolados para que isso não contaminasse as outras pessoas. Eu não sei se você já teve contato com alguém com hanseníase, mas eu já tive contato com uma pessoa com hanseníase quando eu estava no bombeiro, e assim, o cuidado tem que ser muito grande, mesmo a pessoa já está em tratamento avançado, já não estava mais com a pele toda branca, já não estava, com o processo já tinha regredido bastante, mesmo assim você tinha que ter cuidado. Agora imagine nessa época, eles eram tirados da sociedade, excluídos, e a lepra no Antigo Testamento era tido como se fosse um castigo de Deus para aqueles que não obedeciam, para aqueles que não temessem a Deus. E aí então eles estavam do lado de fora dos muros. Só que aí eles pensaram o seguinte: puxa, nós estamos aqui morrendo de fome, porque quem vai dar comida para leproso? Já não tinha nem comida para eles, quanto menos para aqueles que estavam doentes. Aí então eles pensaram assim: puxa, nós estamos aqui do lado de fora, vamos morrer se nós continuarmos aqui. Vamos ao acampamento dos sírios, porque se nós chegarmos lá e eles não nos matar, quem sabe eles nos deixam viver, nos dão um pouco de comida. E aí então os 4 homens se levantam e vão até o acampamento de sírios. E para surpresa deles, o que aconteceu? Quando eles chegam naquele acampamento, todos aquele exército sírio havia fugido, porque o rei Ben-Hadad ouviu alguém falando que o rei Acabe havia reunido alguns exércitos para atacar eles. Então eles fugiram e deixaram tudo. Agora imagina a cena: 4 mendigos, leproso, chega diante de um monte de comida. O que você faria se estivesse morrendo de fome? Eu ia pegar aquela coxa, tostada. Eu coloquei aparelho semana passada, esse dia eu fui comer uma coxinha da asa, do frango, arrebentei tudo a banda no aparelho, eu faria mais ou menos o que os caras fizeram. Eu chegaria lá com esse negócio, comeria tudo, pegaria tudo que via pela frente, e foi isso que eles fizeram. Só que em determinado momento eles pararam e pensaram, e aí falaram exatamente esse texto que nós lemos: nós não estamos fazendo aquilo que é certo, nosso povo está morrendo lá dentro, nosso povo está sofrendo lá dentro, e nós estamos aqui comendo com fartura, e o nosso povo está morrendo. Olha que interessante, ninguém se preocupava com eles, mas eles se preocupavam com o povo que estava lá dentro de Samaria. Aí então eles voltam e anunciam agora as boas novas, e aí todo aquele povo fica sabendo, vai até o acampamento dos sírios, vê que não tem ninguém mesmo, e agora é aquele banquete, aquela festa, aquela alegria, porque agora havia fartura novamente na terra de Samaria. Esse é o contexto dessa história. Mas eu quero me ater a alguns detalhes dessa história para nós podermos entender. Como eu falei no início, nós vivemos num mundo oprimido, sofredor, idólatra, miserável, onde milhares de pessoas estão sendo ceifadas a cada dia, e a grande maioria delas sem salvação. E aí eu pergunto: como seremos uma igreja viva para a glória de um Deus vivo? Como que a Igreja Batista Boas Novas, Jardim Rosolém, será uma igreja viva para a glória de um Deus vivo? E a primeira característica que eu aprendo desse texto é que eu preciso ter o discernimento da real situação desse mundo. Eles, olha que interessante, em Hortolândia, 81% da população vive abaixo da linha da pobreza. Você sabia disso? Não? A gente olha Hortolândia, um lugar que tem muito trabalho, mas 81% da população vive abaixo da linha da pobreza. Olha outro dado que eu achei que eu fiquei um pouquinho de medo, Foram roubados 654 veículos somente de janeiro a maio de 2013. Não roubaram isso 10 anos lá de Júlio Cerqueira, Em 4, 5 meses, quase 700 carros. A religião predominante em Hortolândia é o catolicismo, 49%. Evangélicos, 35%. Mas o que mais me chamou a atenção foram os sem religiões. Quase 10% de pessoas que não confessam religião nenhuma. Esta é a situação do nosso povo. Esta é a situação das pessoas que vivem ao nosso redor.
Esta é a situação que nós temos que conhecer. Então, para que nós sejamos uma igreja viva, nós devemos ter o discernimento da real situação do nosso povo. Uma vez eu perguntei assim para o meu irmão: mas como está o seu filho? Ah, pastor, está bem, está fazendo faculdade, começou a trabalhar agora. Aí eu perguntei para ela assim: ele está indo na igreja? Não, pastor, não vai na igreja. Então não está bem. Não está bem. Muitas pessoas estão indo do mal ao pior, porque não conhecem a Jesus. Essa é a situação do nosso povo. Eu fiquei aqui ouvindo a história que nos contaram da bebezinha. Eu lembrei que lá em Juiz Cerqueira nós quase adotamos uma argentina, menina chamada Sunilce, né? Chamava ela de Suni. E a Suni havia sido abusada, ela estava com 9 anos, ela havia sido abusada pelos pais, pelo pai, né? Desde os 4 anos de idade. Ela não caminhava, ela caminhava toda tortinha, porque ela não conseguia firmar o seu quadril do abuso que ela havia sofrido. E a gente entrou com o processo de adoção e não conseguimos, porque naquela semana a avó materna acabou adotando a criança, acabou levando para casa. Nós não conseguimos dar prosseguimento, né, à adoção da Suni. Mas essa é a situação do nosso povo. Se você ligar a televisão, você vai ver desgraça, você vai ver pedofilia, você vai ver assassinato, você vai ver pessoas passando fome. Essa é a situação do nosso povo. E quando esses 4 homens estão diante de todo aquele banquete, eles lembram que o seu povo estava morrendo de fome. Esta é a situação daquele povo, e nós temos que ter esse discernimento. Como está a sua família? Como estão os seus amigos? Como está a sua cidade? Esta é só a estatística de Hortolândia. Mas se nós fôssemos fazer somente a estatística da região metropolitana de Campinas, o qual aumentaria isso aí? E se nós fizéssemos do estado de São Paulo? E do nosso Brasil? E do nosso mundo? Né? A Arielle, quando esteve no Haiti, ela compartilhou com a gente a dificuldade daquele povo passando fome. Eu lembro que uma vez eu ouvi um testemunho de um missionário, falava que eles faziam um bolo de barro. Bolo de barro. Essa é a situação do nosso povo. E nós, o que fazemos? Dizemos que nós somos uma igreja viva, para a glória de Deus vivo, mas será que nós temos um real discernimento da real situação do nosso povo, do nosso mundo? Segunda coisa que eu aprendo, que precisamos entender que somos as pessoas certas para esse tempo. Irmãos, quem mais poderia ir no acampamento dos sírios, senão os leprosos? Como eles mesmos pensaram: puxa, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se eu for lá, pode ser que eles nos matem, mas se ele não me matar, né, eu vou poder comer um pouquinho. Então eles eram as pessoas certas para aquele povo, para aquela hora, para aquele momento. Nós somos as pessoas certas hoje para anunciar as boas novas para as pessoas que carecem do amor de Jesus. Deixa eu contar para vocês um testemunho. Cadê o Davi? Davi está aí? Davi? Está aqui não, né? Ele está para lá. O Davi foi para Juiz Cerqueira numa viagem missionária de trans, com mais alguns irmãos aqui na igreja. E eu lembro que eu estava na igreja com o pastor Pedro. O pastor Pedro era um pastor que estava nos auxiliando na trans também, e ele tinha uma perna mecânica. E de repente chega o Davi. Eu brinquei com ele que ele ficou branco, né? Ele chegou correndo, desesperado: pastor. Davi correu mais ou menos uns 5 quilômetros. Ele foi na minha casa, da minha casa ele foi à igreja. Lembra disso? Né? Chegou lá na igreja desesperado: pastor, por favor. Ele fez isso, acho que em 2 minutos. Vai lá na praça, porque tem um rapaz que quer se enforcar. Ele está trepado em cima de uma árvore com uma corda no pescoço. Ele falou que vai se matar e não tem solução. Aí eu peguei o pastor Pedro, botamos no carro, pegamos o Davi e fomos para a praça. Chegamos lá e o homem estava sentado na árvore com um fio de tomada amarrado no seu pescoço. Nós falamos do amor de Jesus para aquele homem. Ele tirou a corda no pescoço, ele desceu daquela árvore, ele tomou uma decisão por Jesus, ele foi salvo. O Davi foi usado por Deus, a pessoa certa, na hora certa. Nós somos as pessoas certas. Você é a pessoa certa. Você sabia que tem pessoas orando para que você vá falar de Jesus para elas? Existem pessoas dobrando seus joelhos nesse momento, clamando
alguém que chegue e diga assim, ó, Jesus te ama. Lembra do Abel que falou ontem? Ele clamando, orando, não sei para quem estou orando, se é para lá, para Mohammed, para Jesus, para Maria, não sei para quem é, mas se você realmente existe, manda alguém aqui. E Flávio foi lá falar de Jesus para ele. Existem pessoas clamando do amor de Jesus e nós somos as pessoas certas. Ah, mas eu sou de uma igreja viva para a glória do Deus vivo, mas eu só frequento o culto, não falo de Jesus, não faço mais nada além de ir à igreja. Ir à igreja, irmãos, é uma consequência da nossa vida com Deus, do meu relacionamento com Deus, mas a minha missão é pregar o Evangelho. E se aqueles homens resolvessem assim, sabe uma coisa? Eles não nos deram de comer, eles nos excluíram da cidade, então, deixa que morro de fome. E aí, o que aconteceria? Eles nunca iam saber que os sírios haviam ido embora. Toda aquela comida ia se estragar e aquele povo ia continuar morrendo de fome. Nós somos as pessoas certas. Esta é a segunda questão que eu aprendo. Terceira que eu aprendo: precisamos levar uma mensagem de esperança para o mundo. Que mensagem você tem levado? Hoje pela manhã nós falamos sobre a morte do rei Saul. E aí eu fiz uma pergunta para os irmãos aqui: se você morresse hoje, qual seria o resumo da sua história? O que as pessoas diriam de você diante do seu caixão? Quem foi o João Batista? Quem foi o Flávio? Quem foi o Jefferson? O que as pessoas diriam de você? Qual é a mensagem que você tem levado? Se essas pessoas que morreram chegassem diante de Deus e falassem, Deus perguntasse assim: e aí, você ouviu falar de Jesus? Poxa, eu convivi com tantas pessoas, eu convivi ao lado do irmão Lázaro, eu convivi ao lado de tantas pessoas, mas nunca ninguém me falou de Cristo, nunca ninguém me falou de Jesus. Nós precisamos levar uma mensagem de esperança. Irmãos, o povo está clamando, a nossa nação está sofrendo por falta da mensagem de Jesus. E o que você tem feito? Qual é a mensagem que você tem levado? Qual tem sido a sua postura diante da situação caótica deste mundo? Lembrando que Deus cobrará de cada um de nós. Deus cobrará de você. Deus não vai cobrar se o grupo de louvor, se o ministério de louvor cantou bonito, se nós batemos palmas na hora do cântico, se nós demos glória a Deus ou aleluia. Deus não vai cobrar isso. Deus vai cobrar se eu deixei de fazer a sua vontade, se eu fiz a obra do Senhor relaxadamente. Isso não serve só para pastores, isso é para todos nós que somos salvos em Cristo Jesus. Precisamos levar uma mensagem de esperança. Quarta coisa que eu aprendo é que eu preciso raciocinar da forma correta. Como isso, pastor? Aqueles homens estavam lá comendo, triturando aquela comida toda, talvez até crua. Fiquei imaginando, pegou aquele arroz cru mesmo, correndo de fome, vai que vir para dentro, vai morrer agora nesse momento. Vamos lá. Mas eles pararam e pensaram, raciocinaram da forma correta. Irmãos, o que é mais importante para nós? Missões é importante para a igreja? Amém? É importante para você? Aonde você tem investido o seu dinheiro? Você tem orado com os missionários? Você tem feito aquilo que cabe a você para que a obra missionária possa crescer? Você tem feito a sua parte? Porque a gente diz assim: puxa, missões é muito importante, nós precisamos fazer missões, nós precisamos evangelizar, mas não é mais os missionários que façam isso. Às vezes eu nem a minha oferta eu dou para que isso aconteça. Por isso nós precisamos raciocinar da forma correta. O dinheiro é de Deus, não é meu. E às vezes eu quero segurar para mim, Aí chega no final do mês e não tenho nada. Precisamos pensar como nós temos agido diante de tudo isso que tem acontecido. Será que nós temos raciocinado da forma correta? Se a obra missionária realmente é o mais importante para mim, será que eu tenho investido realmente tempo, dobrando os meus joelhos para orar com os missionários?
Será que eu tenho orado para que a nossa igreja Batista Boas Novas seja uma igreja missionária? Ou será que eu tenho impedido o agir de Deus no meio do nosso povo para que as pessoas conheçam o Evangelho de Cristo através da vida dos irmãos? Será que eu tenho raciocinado da forma correta? Eu lembro que durante a campanha missionária eu estive no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Eu visitei uma igreja, Ribeirão Preto não, uma outra cidade grande que tem próximo a Ribeirão Preto. E eu fui numa igreja e o pastor chegou para mim assim: pois então, missionário, nós investimos em missões. Mas aí eu comecei a ver algumas necessidades da igreja. Eu vi que construir um banheiro era prioridade na igreja. Nós gastamos quase 7, 8 mil reais no banheiro. Aí eu perguntei: quanto é que vocês enviaram para missões? 300 reais. Eu falei: puxa vida, quantas pessoas vão no banheiro, outros vão para o inferno, porque nós investimos naquilo que não é mais importante do que a obra missionária. Queridos, se nós investirmos em missões, Deus cuida da igreja. O dinheiro não é nosso, é de Deus. Queremos fazer a nossa poupança render? Invista em missões, ore por missões, faça a sua parte, para que a obra missionária possa avançar e o reino das trevas seja saqueado em nome do Senhor Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Essa é uma das lições que eu aprendo com esses 4 homens que pararam diante daquele banquete e resolveram agir de uma maneira correta, raciocinar da forma correta, para que outras pessoas viessem a ter comida, se alimentar e viver. É isso que nós precisamos fazer. E o 5º ponto: precisamos entender que é tempo das boas novas agir. É tempo da Igreja Batista Boas Novas agir. Nós não podemos nos calar, porque se nós nos calarmos, milhares de pessoas, muitas pessoas irão morrer sem conhecer a Jesus. E você faz parte da Igreja Batista Boas Novas. É tempo de você agir, de você sair do comodismo, de você levantar do banco, sair para as ruas, anunciar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor, a tempo e fora do tempo, para que vidas sejam salvas em nome do Senhor Jesus. É tempo das boas novas agir. É o nosso tempo de fazermos missões. Mas o meu coração, como eu falei na quarta-feira, está arrebentado por dentro. Porque desde que eu saí do Dionísio Cerqueiro, nós estamos tentando enviar um missionário para lá, e isso não tem acontecido. Já passaram 5 missionários por lá, mas nenhum ficou. O último agora, essa semana, o pastor Daniel mandou um e-mail e falou assim: pastor Jefferson, o Bruno desistiu. Ninguém quer ir para Dionísio Cerqueiro. Ninguém quer ir para Dionísio Cerqueiro, irmãos. Eu mando já para lá, né? Já manda para lá amanhã mesmo. Uma mala já estou levando para Dionísio Cerqueiro. As pessoas precisam ouvir de Jesus, mas as pessoas estão acomodadas. Ninguém quer ir, ninguém quer sair do comodismo, ninguém quer sair da vida boa para pregar o Evangelho aonde se carece. Ninguém quer ir ao presídio pregar o Evangelho, ninguém quer ir às favelas, às comunidades pregar o Evangelho porque é perigoso. Nós não queremos sair do comodismo, mas hoje é tempo das boas novas entrarem em ação. É tempo das boas novas anunciar o Evangelho de Jesus a toda criatura. Anunciar a palavra do Senhor para as pessoas que estão carecendo e morrendo sem Jesus. Quando eu ligo o noticiário aqui de Campinas, e começo a ver a realidade do nosso local, eu vejo o quanto esse povo precisa de Jesus. Eu quero encerrar com uma ilustração. Conta essa história daqui, um sábio que conhecia muitas coisas, um homem muito inteligente. Um dia foi provado por um garoto, e esse menino chega para ele com um pássaro nas suas mãos atrás, chega para ele e fala assim: hoje eu pego esse sábio, porque se eu vou perguntar para ele se o pássaro que está na minha mão está vivo ou se está morto, e dependendo da resposta dele, se ele disser que está vivo, eu mato o passarinho, se ele disser que está morto, eu solto o pássaro, e aí eu pego esse sábio hoje, custe o que custar. E ele chega com aquele pássaro, e aí ele pergunta: meu amigo, esse pássaro que está na minha mão, está vivo ou está morto? É aquele homem olha para ele e fala assim: depende de você. Aquele menino olhou então para o pássaro, não teve mais o que fazer. Irmão, se depender de você, missões está vivo ou está morto?
Se depender de você, a obra missionária continua ou para? Se depender de você, missionários serão enviados para o campo ou não? Se depender de você, a obra missionária da Igreja Batista Boas Novas irá avançar ou não? Essa é a resposta que eu quero que você responda para Deus. Que você possa olhar para o seu coração e dizer: Deus, eis-me aqui. É tempo de boas novas. É tempo das boas novas agir. É tempo de nós sairmos das quatro paredes e fazermos missões. Que essa igreja possa realmente se preparar. Porque quando nós sairmos para fora, Deus com certeza irá fazer uma grande obra. E muitas vidas serão salvas através da vida de vocês. Você crê nisso? Você crê que a sua família pode ser salva? Você crê que a sua família pode conhecer o amor do Senhor Jesus? Mas depende de você. Depende de você. Está nas suas mãos. Feche seus olhos. Quero nesse momento incentivá-lo a dizer sim para o Senhor Jesus. Se de alguma forma, de alguma maneira você tem fugido da vontade de Deus para a sua vida, hoje é o dia, é o tempo de você acertar a sua vida com Deus. Talvez Deus tenha chamado você como me chamou há mais de 10 anos atrás, mas talvez você diga assim: não, Senhor, não é tempo ainda, não é hora. Mas hoje Deus está falando: hoje é o dia de você começar a fazer a vontade do Senhor. Se há alguém aqui que tem esse despertamento para missões e quer fazer a vontade de Deus, trabalhando para o Senhor na obra missionária, trabalhando para o Senhor como um líder, como um missionário, como um voluntário para pregar as boas novas do Senhor, levante a sua mão, diga: eu quero, eu preciso. Bem, levante a sua mão. Deus quer usar a sua vida poderosamente. Deus quer usar a sua vida para a salvação da humanidade. Deus quer usar a sua vida para a salvação de pessoas, para a salvação da sua família. Mas Deus quer que você esteja disponível para isso. Há alguém disponível nessa noite para fazer a vontade do Senhor? Levante a sua mão. Amém. Amém. Mais alguém? Glória a Deus. Quero que você venha aqui para frente comigo, para nós orarmos pela sua vida. Venha para cá. Você que levantou a sua mão, vem aqui. Vem para cá. Há mais alguém que gostaria de acertar a sua situação com Deus? Puxa, Deus, o Senhor me chamou, mas